noite, bem-vindos ao nosso programa, ao vosso programa, a nossa fé, a nossa vida, aqui com os dois padres de titulares, de uma maneira ou de outra, o Sr. Padre Marta e eu, Isaac. Então, Sr. Padre, como é que estamos? Olha, muito bem, graças a Deus. Quando mal, nunca pior. Está bem, então nós aqui já estamos um pouco mais de a meio caminho desta quaresma. A Semana Santa já está um pouco mais perto do que o domingo passado e também, de uma certa maneira, as leituras vão-nos um pouco associando para isso, e agora as leituras de hoje vão-nos tentar preparar, entender o porquê de Jesus morrer na cruz, com aquela imagem daquela semente que tem que morrer para dar fruto. Então, vamos começar com a primeira leitura que o Sr. Padre Marta nos vai compartilhar. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, aliança que eles violaram, embora eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor, hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão, aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Então, nós temos aqui este Jeremias, que é profeta quando o povo estava na Babilónia, e temos aqui uma certa preparação para o regresso à terra dos seus pais, à terra prometida, terra em que muitos deles talvez nunca tinham visto, porque já eram filhos e netos daqueles que foram para bem longe. Mas mais do que isso, nós temos como uma renovação, uma de muitas renovações da aliança que Deus faz com o seu povo. Porque a semana passada nós estávamos aqui a reflexionar sobre como o povo de Deus fracassou com a sua aliança com Deus, o pôs à parte e veio as consequências, mas que, embora que o povo de Deus, no qual nós também nos podemos associar, porque nós também às vezes fracassamos na nossa parte da aliança com Deus, porque a aliança entre dois é Deus e nós fracassamos, mas Deus nunca fracassa, nunca falha na parte da sua aliança, e embora aí mesmo, depois de todas aquelas coisas negativas, todos aqueles daqueles pecados feitos pelo povo de Israel, Deus vem e como perdoa o seu povo, ele lhes oferece daquela aliança tal e qual como fez, ou até talvez de uma forma mais pessoal e mais forte do que até mesmo quando foi feita a Abraão. Aquele sentido da aliança com Deus é renovada. E também esta quaresma e cada quaresma serve sempre para nós renovarmos a nossa fé, ou para usar a linguagem da primeira leitura, para renovar a nossa aliança com Deus. Sr. Padre, o que é que pensa? Eu digo sinceramente tudo o que acabaste de dizer, somente acrescentaria uma coisa que para mim é muito querido, sinceramente.
Eu sempre acreditei, desde muito novo, que há coisas na nossa vida, o homem, a pessoa humana, eu, as pessoas, a humanidade, mesmo a humanidade, estamos sempre numa possibilidade de evoluir. E na evolução das coisas, na evolução da pessoa, na sua emancipação, ou no seu crescimento, no seu desenvolvimento, nós realiza-se, goste disto. Se nós lermos a Bíblia, desde o princípio, nós percebemos ou vemos Deus a dizer ao primeiro homem: cresce, cresce, cresce e multiplica-te, mas cresce. O primeiro mandamento era, por assim dizer, crescer, não fiques parado, não fiques como estás. E nós sabemos perfeitamente bem que naturalmente, segundo a natureza universal e a natureza própria de cada um, naturalmente, a gente nasceu para crescer, porque ainda bem, temos um corpo muito maior do que quando saímos do seio da nossa mãe. E não é só o corpo, temos um coração muito mais compreensivo, muito mais amante, temos um espírito também muito mais aberto e às vezes temos pena das pessoas quando nós, ou quando alguns daqueles que nós amamos, pararam na vida, não cresceram mais, etc. E há aqui um texto que me alegra, e que já é do Antigo Testamento, que já é até deste profeta Jeremias. Deus que na história, e ao longo da história, tinha como que agarrado a pessoa humana e a humanidade pela mão e tinha percebido e tinha sofrido as infidelidades do povo, mais isto, mais aquilo, mas apesar de tudo isso, foi respeitando, foi sempre vindo ao seu encontro, foi sempre tentando a salvação, com misericórdia, mais isto e mais aquilo, mas chega a um ponto que Jeremias diz como palavra de Deus: eu vou imprimir a minha lei no íntimo da sua alma, vou gravá-la no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros. Cada judeu, antigamente e ainda hoje, e não só os judeus, nós também precisamos, em certa altura da nossa vida, precisamos de alguém que nos agarre pela mão e que nos instrua, que nos vai instruindo. E os judeus tinham muito disso, tinham o seu catequista particular, tinham o seu pedagogo à maneira dos gregos. Pedagogo é aquele que agarra no seu discípulo, no seu educando e vai ensinando. Mas o homem e a humanidade é capaz de chegar a um tempo que já não precisa de se instruir uns aos outros, porque Deus gravou no seu coração a sua lei mais profunda, que é a lei do amor. E é a sua consciencialização. Já não vão precisar de se instruir uns aos outros, nem dizer cada um ao seu irmão: aprenda a lei do Senhor. Todos eles têm capacidade. Claro que isto é uma responsabilidade. Tu e eu e cada um dos nossos irmãos que nos ouvem temos essa responsabilidade. Chegámos a um ponto que pensamos por nós próprios. Chegámos a um ponto que evoluímos. Chegámos a um ponto também temos as nossas ideias. Chegámos a um ponto também temos as nossas opiniões. E não temos nada que fazer guerra uns aos outros quando os outros têm a opinião muito diferente. A lei importante é que nos amemos para além das diferenças. Que nos amemos, que nos perdoemos, que nos ajudemos, que nos respeitemos uns aos outros, etc. A lei do amor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Isto para dizermos que às vezes também ficamos radicalizados
a certos princípios, a certas ideias, não crescemos, dali não queremos sair, ou ficamos radicalizados, substituímos a nossa cultura, as nossas tradições, certos hábitos, certas tradições, substituímos isso como seja a autêntica religião. Não pensamos mais. O Senhor sempre nos leva a ir mais para a frente, a crescermos. Agora, a crescermos. O problema é que às vezes nós não crescemos, diminuímos, voltamos para trás, fazemos mais pequenos, etc. Sobretudo, se não amamos. Veio do céu... bem, isto é do Evangelho. Está bem. Acho bonito este texto. Acho bonito este Jeremias que dá esta esperança ao povo. Ei, caramba, cresce. Tu não vês. Às vezes nós não vemos os nossos erros, os nossos pecados. Sim, mas esta parte em que diz que eles já não vão precisar de quem os instrui, não é? Isso quer dizer que o que é que fazemos com os nossos catequistas? Ou mesmo com os padres, o que é que fazemos com eles? É evidente, e a fé tem que ser testemunhada. E o catequista, a coisa que tem que fazer diante dos seus discípulos é testemunhar a sua fé. Mas é evidente que é verdade que nós crescemos, mas não crescemos sozinhos, só por nós próprios. Crescemos acompanhados por. Daí que a palavra de Deus seja sempre a grande fonte, daí que Jesus Cristo e o seu pensamento e a sua doutrina. Agora, é preciso conhecermos a sua doutrina. E os nossos catequistas são uma maneira de nos ajudar a conhecer, a conhecer a doutrina, a conhecer Jesus Cristo. E depois deixa-nos andar. E não só os catequistas, mas também os catequistas, os padres, os pais, e os bispos, e os pais. Sim? Os pais também são aqueles que educam. Assim que eu acho que, e eu sei que nós temos o intervalo agora em pouco, mas eu acho que é mais que Deus quer nesta estão a dar sinal, estão um minuto. É mais que eles vão começar a ter mais a responsabilidade para eles próprios na fé. Já não é uma coisa que são instruídos a fazer, mas sim algo que sai deles querer. O texto do Evangelho, Isaac, dá-nos uma luz a esta questão. Está bem, então, meus amigos, vamos ao nosso intervalo e daqui a um minuto cá estamos de novo. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Muito bem, cá estamos cá de novo, em que vamos continuar com as leituras deste quinto domingo da Quaresma. E antes de irmos para o intervalo, o Sr. Padre Marta queria fazer uma ligação para explicar a primeira leitura melhor. Então aí vamos diretamente para a leitura do Evangelho deste domingo. Eu creio que dá alguma luz sobre o pensamento que estávamos a ter na primeira parte. O texto do Evangelho de São João diz o seguinte: naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe de Betsaida da Galileia e fizeram-lhe um pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo,
Se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida há de perdê-la. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, pois que me siga. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Mas que vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: não, foi um anjo que lhe falou. Jesus disse: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor. Porque é que eu dizia que certamente é capaz de dar alguma luz sobre o problema que tínhamos aí. Seguindo Jesus Cristo. Seguindo Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo, sabemos, tentar viver como Ele vivia. E como é que Ele vivia? Sempre na questão do amor. Amando, amando, amando. Perdendo a vida. Gastando a sua vida. Perdendo a vida aos olhos do mundo. Sendo, se calhar, aos olhos de muitos, sendo parvo, sendo tonto, sendo pateta. Está bem. Não estava a procurar-se a si mesmo. Perdendo a vida. Gastando a vida. E depois tem esta coisa bonita. Quem me seguir, perdendo também a sua vida, aborrecendo a sua vida, desprezando a sua vida, os seus interesses, as suas coisas, etc, etc. Meu Pai o honrará. É qualquer coisa. Bem, eu acho que é interessante deste Evangelho, porque vem este senhor, este homem, com os apóstolos de Jesus, que queria falar com Jesus diretamente. Mas Jesus não responde de uma maneira que talvez não é a resposta que nós queríamos. Porque ele não diz que venha cá o homem, ou que não quer falar com ele. O que Jesus começa é uma pregação assim meia larga, que não necessariamente responde a este homem que quer vir na maneira que ele talvez quer. No sentido de que ele quer falar com Jesus e Jesus começa a falar na sua morte, na crucifixão, começa a falar naquilo que vai fazer. Eu acho que isso o que quer dizer é que esse homem, obviamente que representa eu, representa o Senhor, representa vós, que queremos seguir a Jesus. Obviamente, é por isso que aqui estamos, é por isso que ali estão no outro lado, queremos seguir a Jesus. E eles primeiro vão, essa pessoa que quer falar e quer estar com Jesus, primeiro tem aí esse Filipe e esse André, que são como aqueles mensageiros, são aqueles que atraem, e pode ser que às vezes são aqueles que afastam de não terem aquele encontro com Jesus. E aquele encontro com Jesus vem sendo aquele encontro por aquele Jesus ressuscitado.
aquele Jesus que tem que morrer, aquele Jesus que tem que padecer, é com aquele Jesus que existe, não necessariamente com aquele Jesus, uma figura histórica que viveu há muitos anos e que se encontra escrito num livro da história, mas sim com aquele Jesus que vive. E eu acho que é por isso que aí Nosso Senhor começa com essa semente de trigo que tem que morrer para dar fruto, que é de uma certa maneira que há mais do que parece, há mais do que aquilo que se vê. E há também uma coisa bonita que, olha tudo assim num conjunto, há um facto histórico. Há alguém, ainda por cima, era um grego, que veio à festa, mas aproveitou para, já que vou à festa, já que vou ali, gostava de ver Jesus, gostava de me encontrar com ele, gostava de o ver. E é interessante, tens razão, Cristo não dá uma resposta direta, depois que venha e tal. Não, Cristo sente que com esse facto, ou através desse facto, ele sente em si, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. É precisamente porquê que chegou a hora agora, não, com este facto, um homem estrangeiro, ele que na sua terra, ele que entre os seus estava a ser julgado e condenado e buscado e tido como tonto, ou tido como usurpador, ou tido como nada religioso, etc. Chegou a hora que os homens querem conhecer-me, querem ver-me. Então, nessa circunstância, chegou a hora do Filho do Homem, o Filho de Deus, etc., ser glorificado. Por isso também anuncia um pouco a sua morte. Chegou a hora da minha morte, sim, depois de eu ser elevado ao céu, atrairei todos a mim. Porque se ele não padecesse e não morresse, então aí só sim, iam conhecer sim, aqueles que viviam naquele tempo da história, naquele tempo. Mas testemunhando a sua ressurreição. E a resposta, então, indiretamente para esse grego e para nós, vem mais no fim, que é seguir a Jesus. Ao seguir a Jesus, o vamos conhecendo. Que não é apenas... não é apenas ver um espetáculo. Sim, não é apenas vê-lo, não implica um caminho, uma caminhada. É ao seguir a Jesus e ser capaz de não nos pôr no centro do nosso universo e aí entrar nesse caminho de amor que o Sr. Padre Marta tem falado. É nesse caminho que aí chega a conhecer Jesus. Talvez aquele velho poema espanhol, não sei quem o escreveu, que diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz caminhando. É um pouco deste convite que Jesus faz a esse grego, como faz a nós ou a qualquer uma pessoa, que é que queremos ver a Jesus, passamos passamos por os discípulos, esse André, esse Felipe, passamos por eles primeiro e passando por eles, então aí temos aquela possibilidade de estar num caminho que realmente pode chegar a Jesus. Mas eu acho que aquela doutrina que nós falámos da primeira leitura é muito importante. É muito importante e, graças a Deus, Jesus estabeleceu uma igreja como fez com os apóstolos, para nos garantir, no máximo que pode ser garantido, uma doutrina verdadeira. Porque se não fosse por esse Filipe e por esse André, as pessoas iam chegar àquele Jesus ou às conclusões que mais lhe convém. E é muito importante, então, esse papel e esta pequena história que é aplicada para todos,
que é por meio destes apóstolos que aí nós temos aquela possibilidade de estar num caminho que realmente nos vai levar ao verdadeiro Jesus. E sem esquecer um facto histórico, circunstante. É um grego. O grego tem outra cultura. No tempo dos judeus, a cultura, a filosofia grega era super ao lado da cultura judaica. Uma era profundamente religiosa e outra a judaica era profundamente religiosa, e a cultura grega era de muitos deuses, muita coisa. Mas é este homem vindo da Grécia que chegou até ele o anúncio de Jesus Cristo, que ele ganha ganas, desejo de ver Jesus. E então Cristo diz realmente isso. Chegou a hora. E chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E há um tipo de cultura, há um tipo de homem sem Deus que vai ser expulso e é capaz de vai vir uma cultura onde Deus é adorado através do Cristo ressuscitado, não é? Pois é. E nós chegamos assim, então eu acho que seria melhor fazer aqui o nosso ponto final desta série de programas que aqui estivemos convosco, já há 3 domingos consecutivos. Chegou o tempo de agradecer a vós por serem fiéis, a terem a paciência de querer ver estas duas caras e de terem acompanhado e serem tão amigos do nosso canal 49 e de nós também pessoalmente. Então, meus amigos, muito obrigado por uma vez mais estar aqui convosco. Obrigado ao Sr. Padre Marta. Tenham uma belíssima Semana Santa para gozarem uma grande Páscoa. Uma grande Páscoa. É isso que nós desejamos, que este domingo nos ajude a aproximar cada vez mais do Jesus ressuscitado. Adeus e muito obrigado.